Bomba! Brasil está sim se aproximando da Venezuela. Há um bom tempo atrás eu fiz vídeo mencionando isso, mas de fato agora, a cada dia, estamos mais próximos de um governo como o de Nicolás Maduro. Uma ditadura que se instaurou via Supremo. Nesse vídeo eu gostaria de falar, sobre a Argentina, sobre várias coisas. Mas o governo brasileiro me dá serviço e não me deixa em paz. Então eu vou falar sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre a lava-toga que foi vazada ontem pelo jornalista Michel Schellenberg. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Antes de falar sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu gostaria de começar por tudo que saiu na mídia ontem. As denúncias do abuso do Supremo Tribunal Federal, que a gente já sabia, nada novo. Alexandre de Moraes, ele cruza, cabeceia e vai defender a bola no gol. Bom, basicamente esse é o resumo de todos os crimes praticados pelo Alexandre de Moraes. Ele negava a defesa. Todo mundo no Brasil, segundo a Constituição, tem o direito da sua defesa. Até criminoso da pior espécie. Mas o idoso que foi protestar no dia 8/1, ele não teve seus direitos resguardados. Foi negado aos advogados acesso do processo. Não somente isso, Alexandre de Moraes ele usa de forma ilegal o banco de dados do TSE. Além do TSE, Receita Federal, dados de CNH, isso infringe a lei LGPD de proteção de dados. Ele descumpre o prazo a respeito de prisões em flagrantes. Você tem 5 dias para resolver, do contrário, liberta quem está preso. Mas isso, mais uma vez, foi um dos crimes praticados por Alexandre de Moraes. Ele não conseguiu provar e julgar tudo isso a tempo, porque foram mais de 1.200 pessoas, e manteve elas em prisão. Cuidado, você que anda com camiseta de time, Real Madrid, tranquilo, Vasco, tranquilo. Só não use verde e amarelo. Sim, Alexandre de Moraes buscava qualquer coisa que pudesse incriminar aqueles que ele gostaria. Um dos motivos que ele buscava nas redes sociais é se a pessoa tinha foto com a camiseta do Brasil. Então, ao torcer pela seleção na próxima Copa, use a camiseta azul. Quem postava sobre a Constituição, apoio a um candidato que não fosse o Lula, vestia verde e amarelo, enfim, esses foram presos. Não só isso, Moraes de forma ilegal contratou, e eu critico demais a educação do Brasil, eu critico demais as faculdades, eu já estive lá dentro e sei como a manipulação acontece, e a maioria dos estudantes são usados como massa de manobra de professor, então ele contratava, de forma ilegal, grupos de acadêmicos para fazer checagem de fatos. E fora isso, para se infiltrar em grupos de opiniões políticas, contornando os canais oficiais, usando e-mails pessoais, e tudo isso era usado como prova para condenar muitas vezes quem não devia. Moraes, ele não estava nem aí para quem de fato devia ou não devia. Ele prendeu todo mundo e ao priorizar a condenação do máximo de pessoas possíveis, ele esqueceu da sua diligência, do seu compromisso, da Constituição, da verdade, tudo isso para priorizar a velocidade. Então, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, ele divulgou prints de como que funcionava nos grupos de WhatsApp toda essa investigação, que era basicamente forjar provas ou forçar provas para prender opositores. Isso beneficia o Lula, isso, por mais que eu não gosto do Bolsonaro, isso prejudica o Bolsonaro, e, enfim, você tinha até juiz no grupo declarando, vamos prender esses caras, antes mesmo de julgar. Mais uma vez, a lei quebrou a lei. Teve o caso de uma mulher que ela entrou no Planalto porque ela estava sofrendo com gás lacrimogênio, ela
não depredou nada, ela só estava tentando se proteger em meio a todo o caos e toda a confusão, uma senhora de 74 anos. Adivinha? Foi pra cadeia. Ela teve, infelizmente, uma hemorragia intestinal, foi solta ali, mas depois, novamente foi presa. E no Brasil, onde um criminoso que comete crimes bárbaros como estupro, assassinato, esses nunca ficam na cadeia. Essa senhora foi condenada a mais de 11 anos de prisão. Um vendedor ambulante de 54 anos que não estava presente nos atos do 8 do 1, bom, foi pra cadeia. Quais eram os crimes? Falar mal do STF. Tweet que sequer tinha uma relevância em termos de visualização. E ele não esteve no ato. Um caminhoneiro foi preso por memes no Facebook. Ficou mais de 11 meses na cadeia. 11 meses por postar memes. Por humor, por sátira, por criticar as eleições. Bizarro. Tem um caso que se ferrou e o crime praticado é em defesa da liberdade e defender a Constituição. 4 meses de prisão domiciliar e ainda perdeu o emprego. Se você ficou chocado, esse caso só piora. Teve um morador de rua que foi ajudado pelos manifestantes e aí os manifestantes falaram, pô, a gente vai viajar, vai lá fazer protesto, vamos com a gente te dá alimento. Foi pra cadeia. Mas calma, 149 mulheres ficaram presas mais de 2 meses pro Alexandre de Moraes, sem condenação, pro Alexandre de Moraes fingir compaixão e soltar elas na data do Dia das Mulheres, como um ato de compaixão. Para ele ficar bonito no filme, olha, Dia das Mulheres, eu tô soltando as mulheres. Ele prendeu essas mulheres por mais de 2 meses, esperando chegar a data para soltar em uma data conveniente para a imagem do Alexandre. Além de tudo, como ele priorizava a velocidade e não a qualidade, como ele priorizava política ao invés da Constituição, por priorizar a velocidade, ele prendeu uma pessoa por engano. Meu nome é Luan. Vamos supor que, longe de mim, Xandão, se você quiser derrubar o vídeo, fala que eu tiro do ar, tá? Mas vamos supor que ele queira me perseguir. E outro desafortunado aí também chama Luan Eduardo. Eu fico livre e o outro Luan é confundido comigo e xadrez. Tudo isso saiu ontem. E o que o Alexandre de Moraes fez? Ele pediu truco. Ele aumentou o discurso e quem vai pagar é o Brasil. A mídia inteira internacional está comentando. Washington Post, Reuters, The Economist, enfim, até a The Communist. Todo mundo está cobrindo o caso. Todo mundo está de olho nisso. Em meio todo ao caos, até como cortina de fumaça, creio eu, ele manda prender Jair Bolsonaro sem sequer um julgamento. Criminosos têm acesso ao celular na prisão, mas Jair Bolsonaro não pode usar a internet. Bom, eu sequer gosto dele. Só que serei justo. Tudo isso que está acontecendo não passa de perseguição política. E isso leva o Brasil para um caminho da Venezuela. Um ex-presidente preso, simplesmente, sem condenação, por opiniões políticas. O Lula fala que o Trump não deve dar pitaco no Brasil, mas essa semana ele tá montando lá um time de sei lá das quantas para tentar soltar a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, que foi condenada, foi julgada e está sim em prisão domiciliar. Foi condenada a devolver mais de 3 bilhões de reais por corrupção. Então o Lula, ele fala que ninguém pode mexer na soberania do Brasil, só que a recíproca não é verdadeira quando ele interfere na soberania da Argentina. Esse é o ditador que estamos falando. E o plano dele de ficar brigando contra os Estados Unidos é porque sua popularidade cresce. Só que ainda estamos distante da eleição. O que vai ser do Brasil daqui até lá? E ao prender Jair Bolsonaro, além da cobertura da mídia internacional, estamos aclamando por mais sanções. Deve vir novas sanções. A Magnitsky, que foi imposta ao Xandão, deve vir para outros ministros. Talvez até para o presidente da OAB. Talvez para políticos. E o Alexandre de Moraes, ele
pede truco. O Lula tá pedindo 6, novamente criticando o dólar, e quem paga a conta sou eu, é você. Veremos quais serão as medidas tomadas por Donald Trump. Secretário dos Estados Unidos já publicou, o Trump e a Casa Branca se manifestaram, tá todo mundo de olho em tudo que está acontecendo. Não contente com isso, o senador Marcos Duval, amigo do senador norte-americano Marco Rubio, ex-cubano, que sofreu com a ditadura cubana, ao chegar no Brasil, ele recebeu uma tornozeleira. Então, tenha certeza que haverá resposta por parte dos Estados Unidos.